Grupo Souza Lima, inovando em segurança e serviços. Começa o Alterosa Esporte em clima de decisão e a bancada tá um vulcão. Leopoldo Siqueira, espera, licença. Tá bom, pode falar. Eu vou estar aqui para te defender. Nossa senhora, espero que você hoje mantenha aquele combinado nosso de fazer um programa sério, sensato, equilibrado, mas só pela ornamentação do garoto já sei que vai ser tenso, né? Um jogo pífio, Leopoldo Siqueira, no Rio Grande do Sul, invencionices do nosso treinador, crise fora do campo e jogadores que não estão jogando absolutamente nada. Tá tenso o negócio, Leopoldo Siqueira. Concordo, Leopoldo Siqueira. Concordo. Pode falar, o senhor agora está autorizado. Ah, mas não vai fazer me assustando, não. Olha, vou dizer, Cruzeiro, decepção. Agora, o meu coelho, que está mandando agora é o coelho. Tá na cidade do Galo. O coelho que está mandando. Na cidade do Galo agora tem guerra contra o Botafogo no final de semana e seremos todos guerreiros nesse final de semana também, Leopoldo Siqueira. Você vai ficar aí, né, para ver tudo. A eliminação do Cruzeiro, as aprotações da bancada, o Atlético mirando o próximo jogo e o América também. O América, né? lógico. Tá em alta, né, Sérgio? Tá Em alto. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Fica aí. Eu vou falar no programa, meu coelho. No programa deste sábado, vamos conversar com... E estamos de volta com a bancada democrática e a gente vai... tem aprotação aí, né? Tem coisa aí. Ó, no @AlterosaEsp, nosso Twitter, estamos fazendo uma enquete com a hashtag Crise no Cruzeiro, que pergunta o seguinte: Cruzeiro fora da Copa do Brasil, de quem é a culpa? Temos até o momento, meu caro Gão, quase 900 votos. De quem é a culpa da eliminação? Rogério Ceni, 12%. Jogadores, 29%. Diretoria, 59%. Ah, quando eu coloquei ontem, o pessoal falou, não mete essa não, que não sei o que e tudo mais. Aí, ó, é a opinião da maioria da torcida. Então vamos respeitar a opinião das pessoas para elas manifestarem, certo? E eu vou pedir também aos nossos editores, arquivistas, a produção do Alterosport, que respeite a opinião do bancadista antes dos jogos, né? Que não faça aqueles efeitos especiais para a tramela, né, Algão? Nossa, velho. Hein? Quer ver? Quer ver, Eu seu não Jair? quero, não. Eu quero Mas ver. tem que Você quer mostrar, ver, né, né? seu Jair? É lógico que Então, o seu Jair, chama a tramela, vai. Chamar a tramela? Roda aí. Roda essa tramela aí que eu quero ver esse rapaz. Nós estamos respeitando o Inter. O Inter está respeitando o Cruzeiro demais da conta. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Tenho muita confiança no meu Cruzeiro. Ah, tá de sacanagem, né? Nós vamos pra cima. Não vai não! E pra mim, 2-0 Cruzeiro, um gol no primeiro tempo. Ô, tio, pra cima de Moá, mano. Um gol no segundo tempo. Não, não é assim. Não é tanto assim. Vamos ver o Beira-Rio chorando e saindo calado lá em Porto Alegre. Vamos, Cruzeiro. Minha pau juvenal. Leopoldo Siqueira, o momento é difícil, tenso. Né? A situação do Cruzeiro realmente não é fácil no Campeonato Brasileiro. Mas eu vinha falando no programa desde o início do ano. Vamos focar no brasileiro, que se acontece uma tragédia na Libertadores, na Copa do Brasil, a gente tem aonde recorrer. E agora temos que correr atrás desse prejuízo que está gigante. Então agora quem poderá salvar? Eu! O Chapolin! Ah, o Chapolin é colorado. Tem problema? Chapolin é colorado, tem problema assim. Senhor, me dá muita paciência hoje, porque se você me der força eu vou matar. Mas hoje eu preciso de muita paciência. Conta comigo, neguinho. Conta comigo. Velho, você é muito meu amigo, bicho, porque você não sabe a raiva Abra a que eu tô, mãozinha, velho. abre a mãozinha, não fecha a mãozinha, não. Você sabe que tem perigo nenhum, mas você não tem noção a raiva que eu tô, velho. Mostra ela no caminho aí, eu quero dizer pra você agora que elas. Infelizmente, eu tenho assim, um pressentimento ruim. Ele virou vidente, agora foi. Porque eu acho que o Internacional tá mal. Ele tem um ataque muito velho, né? Tem guerreiro. Tomara que eu esteja errado e que o Inter ganhe
por 1-0. Os caras falam que eu sou puxa-saco do Toledinho. Tá certo? Então hoje eu vou contrariar o Toledinho. Tás brincando. Vai ser 2-1 pro Inter. Palhaçada, hein? Estamos conversados. Daqui a pouco, tudo sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, Galo e Botafogo. Esse aí é o Guerreiro? É o Guerreiro. Mas o Guerreiro não é peruano, não fala espanhol, não? Hasta luego, amigo. Mas eles gostam, né? Duas horrorosas, pode voltar ao normal. Eles gostam. Nós vamos falar, no programa a gente vai falar direitinho para entregar plaquinha para jogador estrangeiro, né, que ganha do Cruzeiro. Eles gostam, eles gostam. Daqui a pouco a gente volta então com show de informações. Fica aí com ele. Goleiro Wilson e muito mais. Arqueiro Wilson e depois do intervalo Polêmicas no com Cruzeiro, meu querido. Ô, Thiago Neves, termina jogo, meu Tá amigo. certo, Thiago Neves. Tem que criticar o treinador mesmo. Tem que criticar o treinador, Thiago Neves. Você tem razão. Para cuidar de uma cidade... Evento. Grupo Souza Lima, inovando em segurança e serviços. Não vai não. Não vai não. Como é que é esse negócio? Já ouvi tanto isso já. De ontem pra hoje, o que mais teve foi no WhatsApp chegando mensagem com esses negocinhos. Quer mais uma parcial, Gão? Não. Não? Não, querer eu não quero não, mas a gente tem que falar. Eu vou falar assim, já passaram de 1000 votos, né? Aqui no Alterosa ESP, nosso Twitter, né? Hashtag, cadê? Hashtag Crise no Cruzeiro, tem aí? Tá aí na telinha. De quem foi a culpa da eliminação? Rogério Ceni, 12%. Jogadores, 28%. Subiu para 60% o percentual da diretoria como sendo culpada. A diretoria não entrou em campo, Gão? Não entrou em campo, mas são eles que fazem todo o planejamento, né? Que organizam toda a estrutura, né? Mesmo que efetuam os pagamentos dos jogadores, dos funcionários do clube, né? Ou seja, é a diretoria, meu amigo. É a diretoria que é responsável por muitas coisas. E eu concordo com a Nação Azul. Alô? Alô? Oi? Alô? Fábio, alô? Tô tentando ligar pro Fábio, mas parece que tá fora da área de cobertura. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui, Fael. Você tá na Copa do Brasil, velho? Não, tô na Copa Sul-Americana com competição internacional. O único time de Minas está trazendo título internacional. Tá bom. Já deu como certo isso aí. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você não tá na Copa do Brasil? Me responde isso aí. Porque a gente jogou muito mal e mesmo com a freguesia do rival a gente não conseguiu passar. Ah, tá, freguesia, beleza. Mas eu quando enfrentei meu rival na Copa do Brasil, eu trouxe taça. Só queria saber isso mesmo. Aliás, o Internacional, você perdeu a oportunidade de ganhar uma taça diante do seu rival numa final de Copa do Brasil, humilhar ele em rede nacional. É bom demais, viu, Internacional? Hoje seria o caso, Leopoldo Siqueira, de começar a falar aqui de 6 isso, 5 daquilo e tal, mas eu tô invocado demais. Tenho certeza que o torcedor cruzeirense também não tá nessa também. Sua noite não foi boa não, né? Você foi para um lugar bacana, Casa do Omar, né? Rapaz, a noite depois do jogo foi até legal. Começou bem, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Porque agora o Gão, agora Jair Bala, daqui a pouco tem a América, seu Jair. Tô esperando. Agora a gente vai falar da apresentação do novo goleiro lá. Novo goleiro no. Quê? Wilson! Tá chamando a matéria. Vai, bobo. Roda. Lembra aí do que disse Tom Hanks no filme Náufrago? Wilson! E adivinha qual foi o grito do Atlético sem um goleiro experiente? Wilson! A situação não é de naufrágio, mas lembra que a bola Wilson, lá no filme, trouxe mais equilíbrio emocional para o personagem Tom Hanks? Pois é, a função do Wilson goleiro no Atlético é fazer o time voltar a vencer. São 3 jogos pelo Brasileiro saindo com derrotas. Vou fazer o meu melhor no dia a dia, assim como eu fiz nos outros clubes, com muito profissionalismo, muita dedicação para ter o reconhecimento do torcedor do Atlético, assim como foi nos outros clubes que eu passei. O novo goleiro do Galo pode trazer o auxílio também lá na frente, no ataque. É estranho ouvir isso de quem joga geralmente debaixo das traves. Mas o Wilson sabe muito bem bater pênaltis e faltas. Mas disse que o primeiro objetivo é defender a meta atleticana. Pronto para ajudar. Mas primeiro vamos cuidar da nossa posição ali. Se preocupar primeiro como goleiro, fazer o que é principal na nossa posição, ajudar ali atrás, defender bem.
E essas coisas de bater pênalti, falta, isso aí com o tempo a gente vai conversando. A chance para fazer o Galo voltar a ficar mais tranquilo nesse mar turbulento é vencer o Botafogo domingo no Rio de Janeiro. Sempre trabalhando firme, forte, pronto para ser. Estou à disposição do treinador para se tiver que atuar final de semana. Como você falou, já com uma experiência, uma longa bagagem já de Série A, isso já não vai ser problema nenhum. E se tiver que atuar domingo aí, estou à disposição para ajudar todos. Pois bem, a gente tem acompanhado aí, né, Fael? O chimarrão, cara, tá na hora do Atlético agora, Fael. Ah, Guri, mas esse arqueiro é muito bom. A gente tem acompanhado o pessoal, mas goleiro de 35 anos, mas o goleiro é um bom goleiro, o Rui Costa já explicou por que está contratando, né? Leopoldo Siqueira, às vezes a gente dá opinião aqui e não é feio a gente corrigir o que a gente falou ou repensar. E aí eu falei aqui que era contra a vinda do Wilson e porque a gente tem o Matheus Mendes nas categorias de base, que faz um bom torneio, que faz uma boa temporada. E eu continuo defendendo que o Atlético tem que perder o medo de utilizar peças da base. O Atlético Paranaense faz isso muito bem, principalmente. O Atlético continua batendo essa tecla. Mas eu encaro o Wilson agora como um seguro de vida realmente. Um valor que a gente precisa pagar, porque a chance de ter um desfalque, por exemplo, o Cleiton será convocado constantemente para a seleção brasileira. Michael só ano que vem. O Vitor não dá para contar se é semana que vem ou ano que vem. A gente não pode colocar um prazo. E o Fernando, há tanto tempo sem jogar, então com um contrato só até o final do ano. Então, que bom que a gente trouxe um goleiro experiente. Não é feio corrigir aqui o que eu falei, porque eu falei errado, na minha opinião, na minha primeira opinião aqui no Alterosa Esporte. Então, que bom que a gente trouxe um goleiro experiente. Não é um goleiro de Série B, é um goleiro com 300 e tantos jogos de Série A, que marcou gols também. E agora vestiu a camisa do Galo. Ou Will, você pode ter certeza que vai ter o apoio de toda a massa do Galo. Pois bem, daqui a pouquinho tem mais Atlético, a gente vai falar também sobre a eliminação do Cruzeiro, claro, e uma homenagem especial. Hoje é dia de aniversário do Mineirão e nós vamos homenagear dois feras aqui da bancada, Dadá Maravilha e Jair Bala. Falando em Jair Bala, seu Jair, esse final de semana tem jogo com o Criciúma. Amanhã a gente vai sortear ingressos para os americanos acompanharem esse jogo, porque é o Coelho em reconstrução, seu Jair, olha aqui. Aos poucos, a reconstrução americana vem saindo do papel e virando realidade. O time está sem perder há 8 jogos. O alicerce está cada vez mais firme. E o projeto Antiqueda já ganhou novos contornos. A gente conseguiu botar as coisas no lugar, os pingos nos i, como diz o ditado, e estamos no caminho certo. E como você disse, em busca do... Agora a gente está visando agora o G4. Com 25 pontos em 13º lugar, a diferença entre o América e a zona do rebaixamento é de 4 pontos. Para o grupo que hoje chegaria à Série A, a diferença é um pouco maior, 7 pontos. Ou seja, a reconstrução ainda está longe do fim. E não é que essa reforma americana foi atrapalhada justamente pelo Operário no último jogo. Um empate dentro de casa que não estava nos planos do novo projeto. Mas, para superar o imprevisto e não desacelerar a reconstrução, o time já decidiu esquecer o Operário e seguir em frente com a obra. E a próxima etapa dela será longe de BH, no interior paulista, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A gente está contando um pouco com a sorte e um pouco com a competência também, e acredito que a gente vai buscar coisas grandes. É isso aí que o seu Jair Toledo e toda a nação americana querem. Então deixa eu esclarecer aqui. Amanhã eu vou sortear ingressos para o jogo com o Criciúma, que é depois, né, seu Jair? Na outra semana. O primeiro é Botafogo de Ribeirão Preto. E o senhor está confiante, apesar de ser um jogo fora de casa? Apesar de eu conheço muito bem. Lá com a modéstia à parte, fui ídolo no comercial de Ribeirão Preto. Né? Então, conheço bem o Botafogo. A América tem tudo para ganhar lá. Só não gostei nesse jogo que o nosso centroavante veio buscar a bola muito no nosso campo. Ele não é disso. Viu, Viçosa? Fica lá dentro que você sabe fazer gol. E nosso time não fez uma marcação alta. Vamos sair para cima do Botafogo lá dentro, que tenho certeza que nós vamos trazer os 3 pontos. Escutou aí, né, Viçosa? Bola lá na frente, fica quietinho lá. E sabe que eu sou fã dele e vai fazer mais gols mesmo. Esse aí é o Viçosa, cuidado com a mão, só para não bater aqui. Cuidado com esse guerreiro de meia pataca aí. Aliás, falar em guerreiro, Hugão,
Ontem você... Por que se por falar em guerreiro, Gão, eu não entendi. Porque você juntou guerreiros azuis para correr atrás Foi ruim. da classificação. Não, Essa foi ruim. Remeleixo Essa foi ruim. certo. Não, foi ruim. Então, canta para nós, Gão. Temos páginas heróicas e imortais. Pois é, gente, olha só, estamos pertinho do Mineirão, aqui na Pampulha, né? Lá em minha casa número 2, a minha casa número 1 tá lá onde está minha esposa e meu filho agora. E aqui a casa número 3, casa dos amigos, casa do meu parceiro Omar, porque hoje, amigo, tem Cruzeiro Internacional, tem decisão, tem picanha, né? Do estilo gaúcho pra gente mandar pra dentro. E tem a Nação Azul feliz, galera! Vamos lá! Cruzeiro! Cruzeiro! Vamos que vamos, meu Cruzeiro! Ainda sobrou aqui do lado! Nossa Senhora! Eu vi essa bola entrando, velho. Vamos, Cruzeiro! Vamos, Cruzeiro! Aí, tá gostando do jogo? Vamos, Cruzeiro! Vai, Dodô, vai, acompanha. David, rolou por dentro, Robinho. A tentativa do... Não, Avenida Jadson ali daquela direita ali. Rogério, você tem que mexer urgente nesse time aí, né, Lelê? Porque tá embaçado, né? Tá difícil, né? Ah, para o gol. Cara, eu sou a Letícia nesse momento, velho. Mas eu tô confiante, viu, Lelê? Tô confiante, viu, Érica? Nós vamos no segundo tempo com tudo pra cima do Inter, né? Vai sim. Vai. Com essa confiança, vou até embora assim, velho. Tá doido, assim, tá difícil, velho. Tá complicado, mano. Final do primeiro tempo, 1-0 pro Internacional, mas o nosso Cruzeiro é o time copeiro, eu confio no Cruzeiro. A Avenida Jadson tá embaçado, mas a gente confia, né, Lelê? Robinho também tá meio apagado, mas vai dar pra virar essa daí. Ah, pronto. Pronto. Bom, já tá bom. Não. Ai, ferro. Falha de sair de bola, né? Jogo 3-0 pro Internacional e o que a gente vê é que esse time é exatamente o reflexo do que acontece fora das quatro linhas. E aí, meu Cruzeiro? Até quando a gente vai ver essa bagunça? O time foi mal escalado, improvisado, a gestão do lado de fora é uma bagunça. A gente passa pela maior crise institucional que o nosso Cruzeiro já teve na sua história. Cabeça erguida e vamos que vamos. Daqui a pouco o Gão comenta mais, né? Porque nós vamos rodar agora a polêmica dessa partida, enquanto eu confiro aqui que quase 1.300 votos, 60% culpando a diretoria pela eliminação na Copa do Brasil. Já o Thiago Neves, líder desse time, é o jogador que sempre desequilibrava em decisões, saiu deitando falação. Na minha opinião, você mudar 3, 4 jogadores para uma decisão fora de casa é muita coisa. É no time que já vem formado. Então improvisar jogadores é difícil, ainda mais jogador que não vem jogando. Então é um pouco complicado, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um primeiro tempo bom. E aí, como eu falei, o primeiro gol foi um balde de água fria, o time sentiu. Como foi essa conversa? Foi na preleção. Acho que na nossa preleção, sei lá, 2, 3 horas antes do jogo. E na minha opinião, acho que é muito em cima da hora. E você improvisar 3, 4 jogadores numa linha que já vinha formada há 2 anos, nada contra. Óbvio que a gente quer ganhar, o time jogou bem, os jogadores que entraram jogaram bem. Só que é muita coisa para uma decisão. Para uma semifinal, o segundo jogo de semifinal é muita coisa. Eu acho que o time sentiu um pouco de entrosamento. Edilson deu uma entrevista na segunda-feira que tinha poucos minutos de jogo, voltando de lesão. O último jogo completo do Edilson foi no dia 12 de maio. Ou seja, junho, julho, agosto, nós vamos completar 4 meses que o Edilson não joga 90 minutos. Ele deu uma declaração que ele precisava de mais minutos. Era um jogo decisivo. Eu, ao menos, quis colocar um jogador, que eu treino com ele nessa posição, e ele tem a condição física para aguentar 90 minutos. O Dedé voltou para o intervalo com dor, mas disse que conseguiria, a hora que pisou no gramado, sentiu. Eu precisava ganhar o jogo. Eu tenho que colocar
um jogador para trás que tem a melhor saída de jogo. Quem tem a melhor saída de jogo é o Henrique. Eu ponho o Ariel, recomponho o meio-campo com o Ariel e Robinho, como foi com o Henrique e Robinho. Um primeiro e um segundo volante, na minha opinião, primeiro e um meia, continua a ser a armação. Então, assim, a improvisação foi o Jadson realmente na lateral direita, devido a Orihuela estar na seleção, o Everton está machucado e o Edilson está voltando de tempo parado, sem 90 minutos, há muito tempo não jogando 90 minutos. O Jadson é um jogador mais leve, sabe cumprir bem em função de marcar. E os erros que surgiram os gols, na verdade, foram erros de passe, construção de jogo. Nós demos as oportunidades para o Inter quando construímos errado o jogo. Leopoldo Siqueira e amigos do Alterosa Esporte, antes do jogo, o Rogério Ceni falou exatamente isso que ele disse aí, né? Que ele vinha treinando com o Jadson, deu essa opção e o Thiago Neves veio e desconstruiu completamente o que o treinador falou. Tem muita gente chateada com o Thiago Neves pelas declarações dele, assim como também tinha lá na época do Fred, quando ele falou do Mano Menezes, né? Ou seja, situações muito parecidas nesse aspecto. Thiago Neves não mentiu. Talvez não fosse a hora, de repente, para comentar isso. Até concordo em relação a esse tipo de coisa. Agora, é hora de sentar e arrumar a casa, né? Que os jogadores entrem aí no consenso com o seu treinador para que não comece essas polêmicas assim, porque a escrita esse ano está tenebrosa e me preocupa demais. Vou falar uma coisa para vocês. Sou cruzeirense demais da conta. Apaixonado pelo Cruzeiro. Recebo pancada demais na internet em jogos como esse. Gente que coloca realmente, literalmente, me coloca como para-raio de todos os problemas e não estou reclamando disso. Se eu me coloco nessa bancada para isso, então isso realmente vai acontecer comigo. Na hora pode ser que a gente fique até um pouco mais, né, emocionado e tudo, enfim, e respondo com um pouco mais de rispidez. Tá? Mas eu garanto para vocês que o meu sentimento é igual ao de vocês. Igual ao de vocês. É indignação. Indignação por essa crise administrativa que o Cruzeiro passa nesse momento, aonde os responsáveis metem a cara na mídia e ficam com a cara mais lavada, achando que eles são heróis nesse momento. Essas pessoas estão gerindo o Cruzeiro hoje, que estão lá na parte administrativa, que estão fazendo isso, aí eles vêm assim, sabe, dar declarações como se fossem os grandes heróis. Um presidente omisso que não aparece nesse momento para falar com a sua nação, não aparece nesse momento. Jogadores que em campo não têm vontade. Um exemplo disso ontem foi o Atlético Paranaense. Gente, é gritante a diferença de qualidade técnica e de investimento entre Grêmio e Atlético Paranaense. Os caras entraram em campo para classificar. O Cruzeiro entrou em campo para caminhar em campo. Para caminhar independente de posições ali que foram improvisadas ou não. Faltou vontade, falta garra. A bola vai para a dividida, o cara tá correndo e de repente ele desacelera. Ele não vai na dividida, ele não bota o pé. Ele freia na hora de ir para cima. Esse não é o meu Cruzeiro, esse não é o nosso Cruzeiro. Esse não é o nosso Cruzeiro. Não admito esse tipo de coisa acontecer na nossa equipe hoje em dia, não admito de jeito nenhum. Uma crise administrativa, jogadores que não jogam. O Rogério Ceni pode ter escalado ontem mal e pode ter inventado, mas ele é o menos culpado disso tudo que anda acontecendo. E agora, amigo, é brigar para não cair mesmo, é comemorar empate fora de casa, é comemorar empate sim, cada pontinho conquistado. Não é vergonha fazer isso não, porque o momento é crítico, Muito bem, daqui a pouco o Gão solta mais o verbo, que aqui é bancada democrática. E, como você disse, para a torcida, mais de 1.400 votos na nossa enquete no Twitter. Pode ir colocando aí, valeu, Dudu. 12% culpando o Rogério Ceni. Quer dizer, é uma minoria, diretoria 61%. E a gente lembra nesse momento que a notícia de ontem à tarde, né? Você pode ver mais detalhes no superesporte.com.br do nosso portal UAI, que é o seguinte: o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais liberou, então, por 2-1, o retorno de Itamir Machado à vice-presidência de futebol do Cruzeiro. Mais essa ainda. Pois é, mais essa. Obrigado, chefe. Obrigado, Alterosa Esporte, porque nunca fui censurado de absolutamente nada. A única coisa que sempre me cobraram aqui foi responsabilidade nas minhas palavras. E eu não agrido ninguém com as minhas palavras. O que eu falo é a minha opinião e dentro de fatos. Os fatos são esses que estão acontecendo. É crise administrativa, sim. É um futebol pífio, sim. São jogadores modorrentos, sim, que não jogam e não respeitam a camisa do nosso Cruzeiro. É só fato. A saída do Arrascaeta, o escândalo, juro, tem que passar o Cruzeiro a limpo. Acho que é a melhor coisa. Mas você viu que o Thiago Neves está com declarações de que ele não quer ficar no clube. O Fred já deu declarações aqui, parece que procurou o Fluminense também. Todo mundo faz questão, aliás, ninguém faz questão de ficar no Cruzeiro, só Itamir Machado. Mas jogador não pode falar, não deve falar isso no público, não. Tem que ser treinador interno. Começando agora. Justamente. Vestiário se resolve no vestiário. Justamente. Jogador para jogar e ficar lá fazendo
conversar lá dentro, internamente. Não se expor externamente às coisas do clube. Daqui a pouco tem mais Cruzeiro, mais Atlético também. E agora, parabéns, Mineirão. Hoje é seu aniversário. 1959. Começa a construção do estádio Governador Magalhães Pinto. Teve até visita do Rei Pelé. 5 de setembro de 1965, o Mineirão se abre para a primeira partida de futebol. O amistoso entre a seleção mineira e o River Plate da Argentina. O primeiro gol da história do Mineirão foi marcado pelo atacante Buglé, que defendia o Atlético. O aniversariante de hoje cresceu, virou gigante da Pampulha, porque foi palco de grandes jogos. Um ano depois da inauguração, o Cruzeiro goleava o Santos de Pelé por 6-2 e conquistava o título da Taça Brasil. E o Atlético, que em 1969 venceu a seleção brasileira antes do Trimundial por 2-1. Mineirão, 54 anos, palco da conquista de 3 Libertadores, 2 do Cruzeiro em 1976 e em 1997. E uma Libertadores do Atlético em 2013. No Mineirão, a torcida comemorou 5 títulos nacionais. Os celestes festejaram a Taça Brasil em 66 e os campeonatos brasileiros de 2003, de 2013 e de 2014. O América conquistou a primeira edição da Copa Sul-Minas. Foi em 2000, ao vencer o Cruzeiro na decisão. Esse gigante de pouco mais de meio século passou por uma bela reforma e modernização. Sediou jogos de eliminatórias, jogos da Copa do Mundo. Foi palco da trágica goleada da seleção brasileira por 7-1 para a Alemanha em 2014. Mas esquece isso hoje. Nossos parabéns ao Mineirão vão em forma de golaços, porque devemos ao Mineirão toda essa inspiração. Esse gigante da Pampulha, motivo de orgulho de todos nós mineiros e brasileiros em geral. Que maravilha. Jair Bala, muita gente brilhou ali, inclusive o senhor com suas bicicletas, jogadas maravilhosas. Sim. Obrigado, Jair Bala. Nada. Inclusive, eu joguei na inauguração do Mineirão na seleção. Ah, pois é. Então, um motivo de muito orgulho. E eu vim para Minas Gerais, estava no Rio, no Botafogo, porque eu sabia que o futebol mineiro ia pós-Mineirão em 65, e em 64 eu vim para Minas, que eu sabia que o futebol ia dar uma alavancada ao futebol mineiro, e deu realmente após pós-Mineirão. Então é um prazer, uma honra ter jogado na inauguração desse gigante da Pampulha. E por mais que o Atlético esteja construindo o estádio próprio dele, eu ainda acho um absurdo o Mineirão não estar sob administração de Atlético e Cruzeiro desde a reforma e inauguração no início de 2013. O certo seria estar com Atlético e Cruzeiro administrando desde a reforma, Leopoldo Siqueira. Concordo em gênero no lugar com o Fael. Eu tô meio emocionado por causa do que eu falei aqui sobre o Cruzeiro, e principalmente porque o Mineirão faz parte da minha vida, cara. Sabe? Frequentei o Mineirão anos e anos com meu pai. Minha mãe ainda, quando era viva, ia com a gente. Minha mãe era corintiana, meu pai cruzeirense. E a gente frequentava o Mineirão todos juntos, minha família, meus primos. A gente sempre frequentou muito. Hoje ainda, quando eu posso, eu estou sempre na arquibancada. E quando a gente vê o nosso clube passando por um momento... Desculpa. Obrigado, Mineirão, por tudo. Ao meu Cruzeiro instituição, obrigado por tudo. Não a vocês que estão aí dentro administrando, não a vocês. Não vocês, mas ao meu Cruzeiro por tudo. A minha família, que tem uma identificação muito grande com esse estádio, não é momento de rivalizar de forma alguma. O Mineirão é de todos os mineiros.
O América joga no Independência, mas é de Cruzeiro. Pode rivalizar e falar o que vocês quiserem agora nas redes sociais. É de Cruzeiro, é de Atlético, é de América. É do povo mineiro, é nosso orgulho. Olha aí o Jair Bala, no Museu do Futebol. Esse Jair. Daqui a pouco tem Dadá. O negócio é o seguinte, você imagina aí o aniversário do Mineirão, né? E a galera faz aquele churrasco. Aí o Atlético Paranaense recebendo a equipe do Grêmio, precisando vencer e jogou pra cima, né? Jogou pra cima, o Thiago Nunes soube motivar seus jogadores. Foi aquilo que eu falei, é gritante aí a diferença técnica de investimento dos dois clubes, mas valeu a vontade dos jogadores do Furacão que estão na final da Copa do Brasil. Não foi só vontade, não, ele jogou demais, jogou demais. Quando a gente enfrentou o Paranaense lá no Paraná, eu falei como o Thiago Nunes arma esse time. E o clube é exemplo de que investimento, mesmo com pouco dinheiro, investimento certo faz a diferença, é o Atlético. Não adianta você falar em... qual que é aquele termo que o Atlético usa muito agora para finanças? Austeridade. Austeridade, se você investe errado. E o Atlético investe muito bem no futebol brasileiro. Aí tá o gol do Marco Ruben, né? O argentino. Estava no jejum, né, seu Jair? 12 jogos, né? Aí vai fazer gol nesse jogo. Saiu do Rosário Central, estava livre no mercado. Cheguei a citar ele aqui no Alterosa Esportes também, mas a gente preferiu investir em outros jogadores, Denilson, essa turma aí. Preferiu. Ô, seu Jair, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Internacional na final. Hoje o sorteio da CBF para saber. O Kahneman mereceu a expulsão, né? Mereceu. E aí, seu Jair? Mereceu. Inter e Furacão? Inter e Furacão, o seguinte, rapaz, eu acho que já vai começar hoje no sorteio. Já começou. Porque se o Furacão jogar o segundo em casa... Ih, rapaz! Vai dar problema pro... É verdade. Aí a disputa de pênaltis, então, que terminou 5 para o Atlético Paranaense e 4 para o Grêmio. O último a perder foi o jovem PP. Mas foi numa marra para bater esse pênalti, Leopoldo. Não foi? Parou, deu uma andadinha. Ele foi numa marra. Menino novo, cheio de perna, parece que até polvo. Mas se é a forma que ele treina... Se é a forma que ele treina, ele tem que repetir na cobrança, né? Não pode mudar. Olha aí. Pois é, né? Atlético Paranaense na final, parabéns, Thiago Nunes. É isso aí. Daqui a pouco tem a eliminação do Cruzeiro e tá na hora, meu amigo, sabe de quê? De Rio. Leopoldo Siqueira, desvantagem de 1-0, não era impossível reverter. Não era impossível reverter. A gente vê aí que o Rogério Ceni tem que impor esse tipo de jogo aí, ó. Saída, né? Com toque de bola. E por hora o Cruzeiro até durante um determinado momento até conseguiu, né? Mas logo no início do jogo eu fiquei muito preocupado quando eu vi o Jadson na escalação na lateral direita, né? Invencionices e toda hora tinha esses erros aí e o Internacional vinha na cara do gol. Aí o Henrique se jogando na frente, o Dedé primeiro salva, depois o Henrique se joga na frente. Mas aí acontecia isso aí, ó. O Cruzeiro ia sair pro jogo e toda hora a equipe do Internacional barrava. Teve gente que falou dessa jogada do Pedro Rocha, falando assim, olha, mas se a bola entrasse, o jogo seria diferente. Gente, se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais, velho. Certo? O certo é, você vai ter poucas chances no jogo contra o Inter? Sim, vai ter poucas chances no jogo contra o Inter, é um time que vai vir pra cima, então você não pode perder esse tipo de gol. Tem que fazer, você não pode perder. Nossa. E o Internacional agrediu mais o Cruzeiro, veio pra cima, buscou o jogo, né? Jogou super tranquilo, apenas essas 2 jogadas de perigo, uma do Pedro Rocha e outra do Thiago Neves. E aí o pessoal culpando o Dedé, porque falou, o Dedé falhou e tal, isso foi um erro na saída de bola do Cruzeiro, né? Que aí tem o contra-ataque, você pega a defesa desguarnecida e aí, meu amigo, não tem jeito, né? Pode ser o melhor zagueiro do Brasil, quando você está tentando recompor e reformular a sua defesa, você acaba tomando, né? Teve gente tentando culpar o Fábio, teve gente tentando culpar a Dedé, teve gente tentando arrumar um tanto de gente aí e tal, mas a culpa, na grande verdade, eu tenho que englobar mesmo os jogadores. Tem que colocar a culpa também na diretoria, né? Porque planejamento é com eles, entendeu? E tem aí um tanto de coisa a ser esclarecido. E a equipe é exatamente reflexo do que acontece do lado de fora, né? A gente vinha de 4 jogos sem perder com o Rogério Ceni, encontramos a derrota no pior momento possível, que é numa semifinal de Copa do Brasil. O tempo todo foi isso. Quem falou que o Cruzeiro jogou bem, o Cruzeiro foi para... O próprio Rafael Sobis falou dessa influência dos bastidores dentro de campo.
Nossa, mais um gol histórico pro Fábio na conta dele. Ô, meu querido, o que o Fábio tem de história, isso aí que você comentou, meu amigo, não chega nem perto do que o Fábio representa com a camisa do Cruzeiro, principalmente para Minas Gerais. Imagina o Fábio no aeroporto depois tomando sorvete, a mulher perguntando, com cobertura? Pois é, esse é o jogador que mais vezes ganhou do seu time e tem muita história e respeito com a camisa do Cruzeiro. Internacional passou, e agora, Leopoldo Siqueira, é focar no Campeonato Brasileiro e vamos que vamos. Dadá Maravilha no Mineirão, de volta no Mineirão. Isabel Guimarães preparou essa pra gente, vamos ver? Gente, setembro de 1965, Mineirão, 54 anos e bons anos de história no Mineirão também, né, Dadá? Graças a Deus, a gente vive do passado, a gente vê tantas coisas boas que nós fizemos. E nesse jogo inaugural você não estava, que foram jogadores, olha só, gente, que legal, da seleção mineira que participaram do jogo inaugural em 5 de setembro no Mineirão contra o River Plate. Mas você conhece bastante, mostra aí pra mim, Dadá. Grapete, Décio Teixeira, que eu joguei, aqui é Buglé, eu não joguei, Tostão de São Lopes, Jean Cavadinha, que eu devo quase que metade dos gols que eu fiz na minha vida esportiva. Qual que foi o momento mais marcante de você no Mineirão? Meu momento mais marcante foi quando o Atlético ganhou da seleção brasileira de 70. Olha só, gente, que legal. Nessa parede que vocês estão vendo aqui, tem fichas técnicas dos jogos da época da fundação do Mineirão até 2010. Aí você pode procurar aqui, o Dadá já citou o jogo que marcou ele, que foi o da seleção, né, o contra a seleção, mas tem alguns aqui da época do Dadá, que eu até selecionei, não sei se o Jair Bala vai gostar muito não, viu, Dadá? Mas olha só, Atlético 4, América 0, e olha quem fez os 4 gols. Dadá. Estádio faz a diferença também para a história de um jogador? Eu sempre falei, na minha casa mando eu. Quando eu jogava no Mineirão, eu não aceitava perder, não. Ele tá aqui, ó, no hall dos imortais, ao lado de Pelé e de Jair Bala. E de Seu Lopes e Tele Santana. Que é isso? Que prestígio, hein, Dadá? Os caras querem matar do coração, são tantas emoções, né? Tem muito pé aqui de gente importante, Buglé, Luizinho, Piazza, tem do Dirceu Lopes aqui pertinho do Dadá também. Procópio, né? O próprio Procópio Cardoso, Raul Plasma as mãos nesse caso. Jogou em um time diferente do meu. Mas eu não tenho vergonha de dizer não. Pra mim foi o maior goleiro que eu vi no Brasil. Raul. Tem um amigo que o futebol me deu, apesar de jogar no Cruzeiro, nós somos irmãos. O Wilson Piazza. A Piazza tá aí, o Tostão. O Dadá também tá estampado aqui, ó. Capricharam, né, Dadá? Capricharam no Dadá aí. Tem também aqui, Del, o Jair Bala também. Olha só. Meu ídolo. Ídolo também, Jair. Sacanagem, Jair Bala jogava demais. Nossa, que jogadorzaço. Parabéns, Mineirão. Obrigado, Mineirão, por tudo que fizesse por mim. Obrigado, futebol mineiro, onde eu fui o maior artilheiro brasileiro, onde eu fui também o maior goleador. Parabéns, é isso aí. Agora é com você, Stanley Guzmán. Stanley Guzmán. Boa tarde, Minas Gerais. Eu estava aqui fazendo aquela dancinha. Como é que chama isso aqui? É a dancinha que o Iago me ensinou para poder homenagear o Hugão. Ele chorou. Eu sei que ele chorou. É sofrência que chama isso. Ah, meu Deus. Você quer aumentar a sofrência ou não, Stanley? Porque você é amigo do Hugão, né? Meu irmão, meu parceiro, meu irmão. Tá louco. Quer aumentar ou não? Quero. Eu sempre tenho uma surpresa, porque eu adoro o Alterosa Alerta, adoro você, sua equipe. Por favor. Então vamos lá. Olha a surpresa. Em campo. Em campo. Vem, surpresa. Deixa eu abraçar meu amigo Gon aqui. Olha que coisa! Leozinho Delícia. Grande Dadá Maravilha. Agora, o ídolo que eu tenho que tirar o chapéu pra esse homem. Zé Ibala, esse homem jogava demais. Por que você veio pro meu lado com a camisa do Inter? Por que você tá do meu lado? É porque eu te amo. Você veio do meu lado. Eu quero, cara. É porque... Zé Ibala, eu queria que você pegasse a palavra, porque eu sou rei.
lá no Internacional Sorri. Craque não. Mala sem Não, mas craque eu não sou, não. Mas eu só queria uma pergunta, Zé Ibala. Zé Ibala, se eu estivesse ontem com a camisa do Inter, quantos gols eu faria do Cruzeiro? Na Raposinha, Família e Maricelo. Se o Guerreiro fez 2, eu faria 6. 6? Não. Leozinho, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Ô, Dadá, você daria umas braçadas, Dadá? Fica aí com ele. Nadaria um bocadinho, Dadá? Ia nadar de braçada, né, Dadá? Não, vou te falar uma coisa. Eu não tô longe de bater meu recorde de 10 gols numa partida. Né? Sabe o que acontece? Ô, Stanley. Oi, amigo. Pessoal aí, sabe o que acontece? É o seguinte, às vezes o cara em casa, ele olha pra dar abraçado comigo aqui, vê o pessoal aqui e fala assim, pô, véi, os caras lá anticruzeirense e tudo mais. Tem que entender que nós somos colegas de trabalho, e como todo trabalho, todo mundo sacaneia um ao outro. É verdade. Então, como eu. O Fael, por exemplo, lembra do Jorjão, né? Eu tô com a praça da estação engasgada até hoje, que o Gão me fez passar vergonha. Eu tô com ela engasgada até hoje. Stanley, o pessoal de Ponte Nova mandou essa camisa aqui pra te entregar também, que vai ter a festa da Reina Galo, dia 7 de setembro lá. Boa. Homenageia o rei Reinaldo. Então eu vou levar ela pra você daqui a pouco aí, viu, meu rei? Tá. Ô, Leopoldo, eu e o Fael ensaiamos uma jogada aqui. Posso fazer, eu e o Fael? Jogada, você Fica na posição aí, Fael. Fica na posição aí. Eu sou o D'Alessandro. Peraí que eu vou ficar igual o Kiko aqui, peraí. Vai lá. É quem? Eu sou o D'Alessandro. Só que aí você fica fora do foco, né, mano? Tá aí, Tonhão? Vamos lá. Vai. Não, vem cá, Dadá, acompanhou aqui. Quer fazer o replay? Vai, faz aí, faz Vou aí. fazer o replay. Ó. Queixo no peito. Tá errado, Fael, tá errado, porque eu fiz de pé direito. Mas de novo, velho. Vem de novo, Dadá, vem de novo, Dadá. Olha, esse aí é canhoto. Aqui, ó. Ô, Dadá, espera eu chutar, Dadá. Pelo amor de Deus, Dadá. Você pulou antes da hora. Peraí. Olha pra ele, olha pra lá. Ó, ô, Léo. Oi. Eu vou chutar e você fala o vai aí, tá? Então tá, atenção, quem tá curtindo é a Nanda e o Marcos Vieira, viu, Fael? Estão curtindo. É agora, ó. Vai. 1, 2 e... É gol! Mas, Stanley, você viu que ele pulou, eu pulei depois dele. Mas aí isso aí é pra ser um jogo de vôlei, né? Você não viu parando no ar, não, Stanley? É o corta-luz. 3 coisas que param no ar. Beija-flor, helicóptero e da maravilha. Ô, gente, torce pro time de vocês classificar, viu? Torce pro seu passar na Libertadores e pro seu passar na Sul-Americana, velho. Porque esse negócio aqui vai ficar pequeno, viu, velho? Ô, Léo, eu só quero fazer uma homenagem aqui. Outra? Não, é sério. Até pra poder tocar o Alterosa Alerta. Sem brincadeira nenhuma, porque eu sou puxa-saco dele. Ô, Gão. Oi. Olha pra mim, faz um favor. O maior goleiro em atividade no Brasil chama Fábio do Cruzeiro. Tá? O maior goleiro em atividade do Brasil chama Fábio. Espera o goleiro do Cruzeiro. Simples assim. Justiça seja feita. O cara é um monstro jogando bola. Sério, decente, honesto e, acima de tudo, envolvido com a camisa que ele usa. Eu gostaria de ter esse cara jogando bola no meu time até uns 70 anos. Não conheço ele pessoalmente não, tá? Mas eu nunca vi um caboclo tão sério e vergonha na cara quando perde. Tem esse menino. Você tem toda a razão, mesmo sem conhecê-lo, você capta isso e é verdade. Pois é, ele tem vergonha na cara quando perde. Não é igual os caras que perdem. Não, ele tem vergonha na cara quando perde, esse moleque aí. Rolou uma indireta aí. Foi uma indireta ou não, né? Rolou uma indireta aí. Não, porque os caras perdem, parece que não aconteceu nada, velho. Os caras perdem, parece que não aconteceu nada. Ainda dá. Oi, seu Jair. A câmera lá. Não, Quando a gente perdia os jogos antigamente, a gente saía envergonhado. Agora os caras não perdem. Ah, tá tudo bem, vamos jogar no PPP. Entendeu? Stanley, eu sou suspeito em falar de você e do Zé Ibala, porque eu sou fã de vocês demais. Agora, eu só queria, Stanley, que você falasse alguma coisa aqui. Eu tô com a camisa do Colorado. Você já imaginou se eu tô com a 9 contra o Cruzeiro ontem? O que você tem a falar? Lembra que eu falei que o Cruzeiro faria 16 gols? Eu diria que se você estivesse lá, você teria feito os 16 gols, independente de qual camisa você faria. Que você foi, sem dúvida nenhuma, o maior artilheiro de todos os tempos do universo Siderol. Jogando com o Colorado ontem, entendeu? Eu escalava o Procópio. Não começa não, Gal. Você perdeu, Gal. Você perdeu. Deixa eu tocar no programa de cara. Eu preciso falar. Ô, Stanley. Tchau, bancada. Tamo junto. Vem embora. Traz pra cá, vem comigo. Agora é comigo. Roda aí.